Olá, queridos alunos e estimados espectadores do programa Prova Final, uma parceria firmada entre a TV Justiça e a Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, LFG. Tudo bem com vocês? O meu nome é Emerson Malheiro. Eu sou advogado, doutorando e mestre em Direito e professor de Direito Internacional e Direitos Humanos na Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, LFG. Para aqueles que ainda não conhecem o programa Prova Final, saibam que ele é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, vamos encontrar o tema do dia: solenidades para a celebração de tratados internacionais. Vou apresentar para vocês os aspectos formais para a criação de um acordo nas relações exteriores. Em seguida, no segundo bloco, vamos encontrar o Pergunte ao Professor, em que alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. Esse é o instante do programa em que vamos aprofundar o assunto, abordando aspectos que não foram cuidados no tema do dia. Por fim, mas não menos importante, vamos encontrar no terceiro e último bloco o X da questão. Perguntas extraídas de concursos públicos serão examinadas com a pertinência e profundidade necessárias para a sua cognição. Esse é o instante do programa em que vamos verificar como os examinadores exigem o tema aqui cuidado. O programa de hoje está fantástico, meus amigos. Vamos agora juntos para o estupendo tema do dia. Olá, meus amigos. Na nossa aula de hoje, vou falar para vocês sobre as solenidades para a celebração de tratados internacionais. Com isso, vou apresentar os principais aspectos formais para a criação de um acordo nas relações exteriores. Inicialmente, cabe-me lhes dizer que um tratado internacional será elaborado na forma escrita. Por que isso acontece? Porque o próprio conceito de tratado internacional apresenta essa necessidade. Se não, vejam. O que é um tratado internacional? O tratado internacional é um acordo, ajuste, convenção, declaração formal entre pessoas jurídicas de direito internacional público que firmam o compromisso de cumprimento e respeito às cláusulas e condições escritas com a finalidade de produzir efeitos jurídicos, criando preceitos de direito positivo de acordo com as regras nas relações exteriores. Então, como vocês puderam acompanhar, a forma escrita é uma exigência para a celebração de tratados internacionais, independentemente do assunto de que o acordo cuide. Isso detém um fundamento nas relações exteriores. Vamos encontrar o primeiro em um tratado de natureza global, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, que estabelece, no seu artigo 2º, parágrafo 1º, a linha A, a exigência da forma escrita para a celebração de tratados internacionais. Mas também vamos encontrar idêntico preceito na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1986, que cuida da celebração de acordos nas relações exteriores não apenas entre Estados, mas também com a presença das organizações internacionais e intergovernamentais, tais como a ONU, Organização das Nações Unidas, OEA, Organização dos Estados Americanos, OMC, Organização Mundial do Comércio, dentre tantas outras. Há um tratado regional que também exige a forma escrita na celebração de acordos nas relações exteriores. Estamos diante da Convenção de Havana, de 1928, que, coincidentemente, no seu artigo 2º,
também exige a forma escrita. Mas o que deve conter como formalidade um tratado internacional em sua escrita? Meus amigos, posso lhes dizer que todo tratado internacional detém um título. Para que ele serve? Para identificar o tratado internacional e diferenciá-lo dos demais. Além do título, todo tratado internacional, em sua origem, em seu instrumento autêntico, possui também um preâmbulo. O preâmbulo serve para identificar cada um dos pactuantes originários. Ora, assim, se forem 3 pactuantes originários, eles constarão do preâmbulo. Se forem 10, da mesma forma, 20 ou 50, não importa. Todos aqueles que encontraram-se para a celebração do Tratado Internacional, criando um instrumento autêntico, cada um desses integrantes vai constar no preâmbulo. Além do título, preâmbulo, existe também um considerando. O considerando serve para apontar os motivos para a criação de um tratado internacional. Por exemplo, considerando a necessidade de diminuição na emissão de determinados poluentes na atmosfera, considerando a necessidade de proteção ambiental, considerando, enfim, observaram? Em um tratado para a tutela do meio ambiente, verificamos que o considerando serviu para apontar as razões para a sua criação. Mas, além do título, preâmbulo, considerando, também vamos encontrar em um tratado internacional o articulado. O articulado, meus amigos, é a parte dispositiva do tratado internacional, ou seja, que contém as regras que deverão ser seguidas pelas partes. O considerando é muito importante, mas o articulado deve ser considerada a principal parte de um tratado internacional. Estará o articulado elaborado por meio de cláusulas ou artigos. E as partes já sabem que, uma vez assinado e ratificado o tratado internacional, se houver violação da parte dispositiva, existirá como consequência a aplicação de sanções internacionais. Além do título, preâmbulo, considerando e o articulado, todo tratado internacional, em seu instrumento de origem, possui categoricamente um fecho. O que dispõe um fecho de um tratado internacional? Ele contém local, data, número de vias originais e também o idioma empregado. Ora, malheiro, tudo tranquilo. Local e data é absolutamente compreensível que o tratado internacional contenha. Afinal, até contratos no direito interno detêm essa informação. Mas, para que falarmos em número de vias originais? É muito simples, meus amigos. É necessário que os pactuantes saibam onde o tratado internacional será registrado e em quantas organizações internacionais isso vai acontecer. Pelo número de vias originais, tal informação se mostra cristalina. Mas, e o idioma? Por que o idioma deve contar do fecho de um tratado internacional? Ora, nos parece incongruente, não é verdade? Um tratado internacional integralmente elaborado em inglês e, ao final, idioma, inglês. Um tratado internacional integralmente elaborado em russo e, ao final dele, idioma, russo. Um tratado internacional integralmente elaborado em português e, ao final dele,
idioma, português. Parece não existir razão de ser, não é verdade? Existe razão de ser sim, meus amigos. Ocorre que quando falamos em idioma dos tratados internacionais, é importante saber acerca da existência de idioma autêntico e idioma oficial. O que é o idioma autêntico? É aquele empregado no curso das negociações. Inclusive, é saudável saber que as partes poderão escolher mais de um idioma. O idioma oficial, por outro lado, é aquele de responsabilidade do Estado, no vernáculo, ou seja, em seu próprio idioma. Para tornar a informação mais clara para vocês, apresento-lhes um exemplo. Imaginem que o Brasil tenha celebrado um tratado internacional com a Espanha, com a França e com o Reino Unido. As partes escolheram como idiomas autênticos o inglês. Então, constará ao final, idioma, inglês. Mas vamos imaginar que o México venha a aderir a esse tratado internacional. Ora, haverá a tradução desse tratado para o espanhol. Teremos aí uma versão oficial de responsabilidade do México, mas no texto estará consignado, no fecho, idioma, inglês. Em outras palavras, o idioma expressado efetivamente no fecho é o autêntico, e é importante que os pactuantes saibam. Isso porque quando falamos no idioma, algumas vezes, verifica-se a existência de expressões idiomáticas específicas de uma determinada língua. E para isso, conhecer o idioma autêntico é adequado para solucionar qualquer dúvida que venha a surgir em relação às disposições desse tratado internacional. Aí pensamos, Malheiro, com o fecho terminamos as formalidades da parte escrita, não é verdade? Não, isso não é verdade. E não é verdade por uma razão muito simples. Todo tratado internacional possui um título, preâmbulo, considerando, articulado, fecho, e falta-nos verificar a presença de uma assinatura. Assinatura serve para conferir autenticidade a um tratado internacional. A assinatura é o prenunciativo da expressão da vontade das partes em estabelecer um vínculo, que poderá ou não existir. Ora, meus amigos, todos nós sabemos que em um tratado internacional, como regra, a assinatura não se mostra suficiente para obrigar os Estados a cumprir as disposições de um tratado internacional. Afinal, é a ratificação com a consequente promulgação que apresenta esse vínculo. Com a assinatura, ratificação e promulgação do tratado internacional, o vínculo está criado, o que significa dizer que eventual transgressão às suas cláusulas trará como consequência a aplicação das sanções internacionais. Após a assinatura, meus amigos, vamos conhecer a existência do selo de lacre, que nada mais é, como regra, senão o brasão dos estados pactuantes do tratado. O selo de lacre serve para apresentar autenticidade ao tratado internacional. Assim, é possível distingui-lo de uma versão oficial. Após levarmos em consideração a forma escrita, precisamos conhecer outra solenidade do tratado internacional. Nessa hipótese, vou falar para vocês sobre as partes. Poderão ser partes em um tratado internacional os Estados,
as organizações internacionais e intergovernamentais e também a Santa Sé. Acerca dos estados, creio que se mostra desnecessário apontar outros exemplos, senão aqueles que conhecemos. As pessoas jurídicas de direito internacional público, tais como Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Espanha, França, dentre tantos outros. Acerca das organizações internacionais e intergovernamentais, temos aquelas apresentadas como pessoas jurídicas de direito internacional público secundárias. Podemos verificar a presença de organizações internacionais e intergovernamentais de cooperação, tais como a Organização das Nações Unidas, a Organização dos Estados Americanos, dentre tantas outras. E também podemos conhecer as organizações internacionais e intergovernamentais de integração, como, por exemplo, o Mercosul e a União Europeia. Mas também falei para vocês acerca da Santa Sé. Oficialmente, a denominação empregada é Estado da Cidade do Vaticano. E nisso, você pode perguntar, mas Malheiro, espere um pouco. Se é Estado da Cidade do Vaticano, isso significa dizer que estamos diante de um Estado, então se inclui na regra geral, não é verdade? Não. Não é verdade, meus amigos. E por uma razão muito simples. A Santa Sé é um ente equiparado a Estado, equivalente a Estado, em face de suas peculiares características. Por exemplo, a sua finalidade, a difusão da doutrina católica. Um outro exemplo podemos encontrar na escolha de seu chefe de Estado, chefe de governo, que se procede por meio de um conclave, não é verdade? Então, em razão disso, não estamos diante de um Estado, mas de um ente equiparado a ele. Mas uma coisa é certa, esses são os sujeitos que podem figurar como partes na celebração dos tratados internacionais. Devemos nos lembrar, meus amigos, que os tratados internacionais podem ser celebrados em instrumento único ou instrumentos que são conexos, que são ligados entre si. A elaboração em instrumento único se mostra como regra, mas verificamos também diversos tratados que são conexos. Por exemplo, posso citar para vocês o Protocolo de Quioto, de 1997, que é um tratado acessório e ligado, conexo, à Convenção Quadro da ONU sobre a Mudança do Clima, de 1992. Além disso, meus amigos, vamos verificar como outra formalidade inerente aos tratados internacionais a terminologia. Os tratados internacionais podem receber diversas denominações. Em verdade, mais de 30, meus amigos. E essa variedade de nomes não guarda relação com o teor substancial de um tratado, pois ele pode cuidar de diversos assuntos. Em outras palavras, vamos verificar que um tratado internacional pode receber uma determinada denominação, mas ela não será ligada necessariamente ao seu conteúdo. Por exemplo, quando falamos em acordo internacional, geralmente temos um tratado de natureza comercial. Porém, nada nos impede de ter um tratado denominado acordo e ele não cuidar de assunto de natureza comercial. Estatuto. Geralmente é um tratado internacional que cria uma corte nas relações exteriores. Como podemos verificar, a título de exemplo, o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. Porém, nada impede que tenhamos um tratado denominado Estatuto e ele não crie nenhum tribunal nas relações exteriores. Na mesma toada, quando falamos em declaração, não raro, temos um tratado de princípios, como a Declaração do Rio de Janeiro para o Meio Ambiente e Desenvolvimento,
de 1992. Mas podemos ter um tratado internacional denominado declaração e ele não cuidar de princípio nenhum. Como último exemplo, diante dessa formalidade, posso falar para vocês que um tratado internacional pode receber a denominação de convenção. E, geralmente, estamos diante de um tratado sem fins políticos. Mas nada impede que tenhamos um tratado denominado convenção e ele tenha, sim, fins políticos. Por fim, a última formalidade que deve ser considerada diz respeito ao duplo efeito jurídico de todo tratado internacional. Dentro desse duplo efeito, verificamos inicialmente a criação de cláusulas, às quais as partes pretendem se vincular, criando regras para as suas relações jurídicas no direito internacional. Como segundo efeito, verificamos o surgimento de um compromisso de cumprimento e respeito às cláusulas que foram elaboradas. É certo que quando da assinatura de um tratado internacional, de plano, não existe o vínculo entre os pactuantes. No entanto, a partir dela, já existe o compromisso de cumprimento e respeito às cláusulas e condições avançadas. Os Estados, além de se dispuserem a estabelecer um compromisso de levar o tratado para o seu direito interno para a análise de seu parlamento, também se comprometem a não descumprir as disposições. No entanto, eu insisto, eventual transgressão não poderá trazer como consequência a aplicação de sanções, como regra. Afinal, não houve a ratificação e a promulgação. Espero que as minhas informações no tema do dia tenham sido muito úteis para que vocês conheçam um pouco mais acerca das solenidades para a celebração de tratados internacionais. Agora, meus amigos, vamos seguir juntos para o segundo bloco, em que vamos encontrar o Pergunte ao Professor. Vocês vão acompanhar alunos de todo o Brasil elaborando questões sobre o tema. É importante destacar que você também pode enviar a sua pergunta para provafinal@anhanguera.com. Será uma enorme satisfação respondê-la. O segundo bloco está estupendo, meus amigos. Vamos agora para o Pergunte ao Professor. Agora, meus amigos, no segundo bloco, vamos acompanhar o Pergunte ao Professor. Vocês vão verificar que diversos alunos, candidatos, espectadores elaboraram questões sobre o tema. Vamos agora juntos para a nossa primeira pergunta. Os tratados e convenções internacionais são fontes formais de direito internacional, operando efeitos para o ordenamento jurídico interno dos países que os ratificarem? Diego Vidal, um grande abraço a você e a todos os nossos amigos de Novo Oriente. Muito obrigado pela sua pergunta. É necessário destacar que os tratados e convenções internacionais são, sim, fontes formais, operando efeitos no cenário interno dos Estados, uma vez ratificados e promulgados. Destaco para vocês que, quando se fala em fontes de direito internacional público, devemos considerar as fontes formais. As fontes materiais não devem ser, como regra, o nosso objeto de estudo, mas sim da filosofia do direito. Cada Estado estabelece regras no seu direito interno para a incorporação do tratado no seu ordenamento jurídico. No Brasil, sabemos que o tratado internacional, uma vez assinado pelo representante legitimado, deverá chegar às mãos da Presidente da República, que enviará ao Congresso com uma carta requerendo a aprovação.
Uma vez aprovado pelo Congresso Nacional, o presidente do Congresso deverá elaborar um decreto legislativo, autorizando a presidente da República a ratificar. Se existir essa ratificação, como consequência, haverá a promulgação, que é o ato que obriga o Estado a cumprir as disposições do acordo. Por fim, existirá a publicação, que traz como consequência a obrigatoriedade de obediência às disposições do tratado por toda a população. Existente a ratificação e a promulgação, não há dúvida que estamos diante de uma importante fonte formal do direito internacional público. E tal fonte opera efeitos no cenário interno do Estado. E aqui, meus amigos, precisamos destacar algo que é muito importante. Essa produção de efeitos vincula o Estado às disposições, trazendo como consequência a obrigatoriedade de cumprimento das cláusulas. Assim, como já sabemos, a eventual violação apresentará como consequência a aplicação de sanções. Estamos diante de uma fonte formal por um motivo muito simples. Temos a origem primária do direito internacional, com fatores reais que apresentam o desenvolvimento e elaboração de normas jurídicas, que deverão ser seguidas pelos pactuantes. Vamos agora para a nossa segunda pergunta. As recomendações necessitam de ratificação? Jéssica Oliveira, um grande abraço. Muito obrigado pela sua pergunta. Estendo amplexo a todos os nossos amigos de São Luís do Maranhão. Destaco para vocês de plano que as recomendações não necessitam de ratificação, visando apenas a orientar as políticas, legislações e práticas nacionais. Isso acontece por uma razão muito simples. Ao contrário do que ocorre com os tratados internacionais, em que a violação apresenta como consequência a aplicação de sanções, as recomendações não detêm essa característica. Quando falamos em normas nas relações exteriores, devemos examinar a sua natureza jurídica, que pode ser de tratado internacional ou de recomendação. O tratado internacional, sim, uma vez violado, apresenta como consequência a aplicação de sanções. A recomendação não detém essa característica. Posso apresentar para vocês, a título de exemplo, as resoluções da Organização das Nações Unidas. Estamos diante de decisões de organização internacional e intergovernamental. Encontramos dentro desse rol a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948. Sabemos que estamos diante de um diploma com 30 artigos. Do artigo 1º ao artigo 20, verificamos a tutela a direitos civis e políticos. Do artigo 21 ao 30, verificamos a tutela de direitos econômicos, sociais e culturais. No entanto, o descumprimento às disposições da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, como regra, não apresenta a possibilidade de aplicação de sanções internacionais. Isso acontece em face da sua natureza jurídica. Transgride-se não um tratado internacional, mas uma recomendação de princípios. Os Estados, é claro, conhecendo dessa circunstância, decidiram se encontrar e se organizar para a criação de 2 tratados internacionais, que, uma vez violados, podem trazer como consequência a aplicação de sanções. O primeiro, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, e o segundo, o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
Detendo essa importante característica, destaco para vocês que não é necessário falar-se em ratificação. A confirmação no direito interno de uma recomendação não se faz essencial. Ora, meus amigos, assim também posso apresentar para vocês, a título de exemplo, a resolução da Organização das Nações Unidas, que estabeleceu que os Estados Unidos não deveriam invadir o Iraque. Como sabemos, houve a invasão do Iraque pelos Estados Unidos e não existiu a aplicação de sanções internacionais, simplesmente porque estava-se diante de uma recomendação. Uma recomendação, portanto, não possui valor jurídico, mas apenas um forte valor de natureza moral. Vamos juntos agora, meus amigos, caminhar para a nossa terceira pergunta. O que é o princípio uti possidetis? Ele impede a regulamentação de fronteiras mediante tratado internacional? Renato Dias, um grande abraço a você, muito obrigado pela sua pergunta e a todos os nossos amigos de São Paulo. Vou dizer a você e a todos os nossos espectadores que o uti possidetis é um princípio de direito internacional, de acordo com o qual os beligerantes em um conflito conservam sua posse de terras ao final das hostilidades. No entanto, o princípio não opõe a regulamentação de fronteiras mediante tratado internacional. Ora, meus amigos, isso se mostra bastante simples. Afinal, se os beligerantes detêm o direito de conservar a sua posse de terras ao fim de um confronto, de uma hostilidade, de um conflito, de uma contenda, nada impede que possam eventualmente aqueles estados que encontravam-se em beligerância a celebração de tratados internacionais para a regulamentação de suas fronteiras. Isso pode acontecer, meus amigos, até mesmo com aqueles estados que não estavam envolvidos em um conflito. Isso é claro porque estamos diante da presença de sujeitos de direito internacional com personalidade jurídica de direito internacional público. Eles podem criar normas por meio de tratados internacionais para regular as suas atividades no direito internacional. Isso inclui, meus amigos, a disposição de fronteiras. Não é pela conquista ou posse de um determinado território que se impede a elaboração de tratado internacional para regulamentar tal situação. Muito pelo contrário. Sabe-se que essa regulamentação pode trazer a paz a uma determinada situação beligerante nas relações exteriores. Vamos agora, meus amigos, para a nossa quarta pergunta. Como se procede à perda da eficácia de um tratado internacional? Matheus Lima, um grande abraço a você. Muito obrigado pela sua pergunta e estendo um amplexo a todos os nossos amigos de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A perda da eficácia de um tratado internacional deve ser considerada com bastante atenção. Como regra, meus amigos, sabemos que uma norma geral posterior revoga outra anterior, ou seja, traz a perda da sua eficácia, se cuidar do mesmo assunto, de forma igual ou contrária. É importante destacar que a denominação revogação se mostra inadequada para os tratados internacionais, mas fala-se adequadamente em perda da eficácia. No entanto, meus amigos, se eventualmente em um concurso público ou no exame de ordem aparecer uma questão versando sobre revogação de tratado internacional,
Não existe aqui motivo para anulação da pergunta. Isso porque a doutrina usualmente emprega a denominação, apesar de tecnicamente imperfeita. De qualquer maneira, ao verificar a existência de regra posterior que faz com que a anterior perca a sua eficácia se cuidar do mesmo assunto de forma igual ou contrária, precisamos tomar muito cuidado com a acepção do termo. Isso porque, se estivermos diante de um tratado posterior geral e um tratado anterior especial, ainda que o geral seja posterior, não vai fazer com que as disposições do tratado anterior especial percam a sua eficácia. Isso porque o tratado especial cuida de um assunto delimitado, enquanto o outro traz regras genéricas. Desse modo, regras genéricas não vão fazer com que regras específicas percam a sua eficácia. Assim, deve-se analisar a natureza do tratado internacional, das suas disposições, para que então se fale em perda da eficácia. Além disso, também se deve considerar aspectos internos de um Estado para verificar a presença ou não da perda de eficácia. A título de exemplo, mostro-lhes o caso brasileiro. Podemos verificar que, como regra, um tratado internacional, uma vez incorporado, é equivalente a uma lei ordinária. Isso é proveniente de uma decisão do Supremo Tribunal Federal lá em 1977, no julgamento do recurso extraordinário 80.004 de Sergipe. Assim, um tratado internacional posterior, uma vez incorporado no cenário jurídico brasileiro, poderá revogar lei ordinária anterior, desde que cuide do mesmo assunto de forma igual ou contrária. Mas também acontece o inverso. Se uma lei ordinária interna for criada e cuidar do mesmo assunto de tratado internacional anteriormente incorporado de forma igual ou contrária, vai acabar por fazer com que esse tratado internacional, no cenário jurídico brasileiro, perca sua eficácia. Mas, no que é pertinente aos tratados internacionais envolvendo direitos humanos, o tratamento é diverso. Outra consideração deve ser observada. Isso porque os tratados internacionais de direitos humanos podem ser incorporados no ordenamento jurídico brasileiro na forma do artigo 5º, parágrafo 2º da Carta Magna Brasileira ou artigo 5º, parágrafo 3º. Se aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 2º, meus amigos, esse Tratado Internacional de Direitos Humanos será equivalente a uma norma supralegal. Se aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Carta Magna, será ele equivalente a uma emenda constitucional. Assim, lei ordinária interna não poderá fazer com que ele perca sua eficácia, e nem mesmo emenda constitucional. Afinal, meus amigos, diante dessa hipótese, estamos de encontro com cláusulas pétreas. Afinal, tratados internacionais de direitos humanos incorporados no cenário jurídico brasileiro tornam-se direitos fundamentais. A grande diferença, além da hierarquia entre esses tratados, diz respeito à denúncia. Os tratados internacionais de direitos humanos que obedecem ao disposto no artigo 5º, parágrafo 2º, podem ser denunciados. Se obedecerem o disposto no artigo 5º, parágrafo 3º, não poderão ser objeto de denúncia. Assim, devemos considerar que nessa última hipótese, um tratado apenas perderá a sua eficácia se outro mais benéfico for assinado, ratificado e promulgado no direito interno brasileiro. Então, meus amigos, verifiquem que essa questão envolvendo a perda da eficácia é muito importante e apresenta uma série de nuances que devem ser consideradas.
Vamos agora caminhar para a nossa quinta e última pergunta. Eventual emenda a tratado internacional em vigor no Brasil deverá passar pela aprovação congressional para que o chefe do Executivo possa vincular a República ao novo texto no plano externo? Sem dúvida, Bruna, será necessária a análise congressional. Afinal, estamos diante da oposição de reservas, ressalvas, objeções ao tratado internacional. Isso significa dizer que uma cláusula será modificada ou até mesmo abolida para que o tratado internacional tenha plena adequação ao cenário jurídico brasileiro. A análise congressional se mostra adequada. Afinal, verifica-se uma participação efetiva do parlamento na consignação de normas no cenário jurídico brasileiro. Assim, o presidente da República estará devidamente autorizado a atuar tanto no cenário interno quanto nas relações exteriores. Espero que as respostas às perguntas formuladas tenham sido úteis para a sua cognição acerca desse tema tão importante envolvendo as solenidades para a celebração de tratados internacionais. Agora, vamos caminhar juntos para o último bloco, o X da questão. Agora é o instante do X da questão, meus amigos, em que vamos verificar as perguntas de concursos públicos e o nível de exigência dos examinadores. Vamos para a nossa primeira pergunta. Juiz do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, 9ª Região, AOCP 2004. Considere as assertivas a seguir. Assertiva 1. O direito interno brasileiro determina qual órgão competente para autorizar a vinculação a um tratado no Brasil. Assertiva 2. Segundo o direito brasileiro, compete exclusivamente ao Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Assertiva 3. Segundo o direito brasileiro, compete privativamente ao presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Assertiva 4. O direito brasileiro, nas suas relações internacionais, rege-se pelo princípio da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, entre outros. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. Somente as proposições 2 e 3 estão corretas. Alternativa B. Somente as proposições 1 e 4 estão corretas. Alternativa C. Somente a proposição 4 está correta. Alternativa D. Todas as proposições estão corretas. Alternativa E. Todas as proposições estão incorretas. Meus amigos, estamos diante de questão em que o examinador nos apresenta assertivas e devemos verificar qual delas ou quais delas estão corretas. E, ao final, delinear a alternativa que combina com tais acertos. Para isso, devemos verificar cada uma das assertivas. Comecemos pela assertiva 1. O direito interno brasileiro determina qual órgão competente para autorizar a vinculação a um tratado no Brasil. A assertiva 1 está correta e deve ser considerada em sua resposta final. Vamos verificar a assertiva 2. Segundo o direito brasileiro, compete exclusivamente ao Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos
ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. A assertiva 2 também está correta. Afinal, cabe ao nosso parlamento analisar o tratado internacional aprovando-o ou não. Se houver aprovação, o presidente do Congresso Nacional elaborará decreto legislativo, autorizando a presidente da República a ratificar. Porém, se não existir a aprovação, deverá a presidente da República ser comunicada de que não haverá ratificação, em razão da ausência de decreto legislativo. Assim, a assertiva 2 está correta e deve ser considerada em sua resposta. Vamos verificar agora a assertiva 3. Segundo o direito brasileiro, compete privativamente ao presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. A assertiva 3 também está correta, e é importante lembrar que a competência é privativa, o que significa dizer que ele poderá delegar funções a um plenipotenciário, a uma delegação nacional e até mesmo ao ministro das Relações Exteriores. Desse modo, a assertiva 3 está correta e deve ser considerada em sua resposta final. Vamos verificar agora a assertiva 4. O direito brasileiro, nas suas relações internacionais, rege-se pelo princípio da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, dentre outros. A assertiva 4 igualmente está correta, meus amigos. No artigo 4º da Constituição Federal, encontramos os princípios de regimento das relações exteriores brasileiras. E, dentre elas, está a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Assim, a assertiva 4 deve ser considerada em sua resposta. E verificamos que todas as assertivas estão corretas. Vamos verificar qual das alternativas combina com tal composição? Alternativa D. Todas as proposições estão corretas. Vamos agora, meus amigos, para a nossa segunda questão. Juiz do Trabalho Substituto, Tribunal Regional do Trabalho, 21ª Região, 2010. Examine as assertivas abaixo e indique, a seguir, a resposta correta. Assertiva 1. As normas de um tratado internacional sobre direitos humanos, devidamente incorporado ao direito brasileiro, poderão integrar o elenco das denominadas cláusulas pétreas constitucionais. Assertiva 2. A denúncia é ato unilateral pelo qual o Estado requer a extinção de convenção ou tratado internacional em vigor em vários outros Estados, por força da caducidade das suas normas. Assertiva 3. Os tratados internacionais somente podem ser firmados pelos Estados, não se admitindo a participação de outros sujeitos. Assertiva 4. Os tratados internacionais devidamente incorporados ao direito brasileiro submetem-se ao controle abstrato de constitucionalidade, por força da natureza jurídica das suas normas. Assertiva 5. As convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovadas apenas por maioria simples em cada casa do Congresso Nacional brasileiro, não adquirem vigência normativa própria dos tratados. Alternativa A. Apenas as assertivas 1, 3 e 4 estão corretas. Alternativa B. Apenas as assertivas 1, 3 e 5 estão corretas. Alternativa C. Apenas as assertivas 2 e 5 estão corretas. Alternativa D. Apenas as assertivas 1 e 4 estão corretas. Alternativa E. Apenas as assertivas 2, 3 e 5 estão corretas. Mais uma vez, meus amigos, aqui na segunda questão, verificamos que o examinador nos apresenta diversas assertivas e devemos verificar
qual delas ou quais delas estão corretas, para ao final escolher a alternativa adequada diante do quadro apresentado. Assim, vamos verificar cada uma das assertivas e comecemos pela assertiva 1. As normas de um tratado internacional sobre direitos humanos, devidamente incorporado ao direito brasileiro, poderão integrar o elenco das denominadas cláusulas pétreas constitucionais. Sem dúvida, meus amigos, a assertiva 1 está correta. Afinal, quando falamos de direitos humanos por tratados internacionais incorporados no ordenamento jurídico brasileiro, encontramos-nos diante de direitos fundamentais. Assim, a assertiva 1 se mostra correta e deve ser considerada em sua resposta final. Vamos verificar a assertiva 2. A denúncia é ato unilateral pelo qual o Estado requer a extinção de convenção ou tratado internacional em vigor em vários outros Estados, por força da caducidade das suas normas. A assertiva 2, meus amigos, está errada e não deve ser considerada em sua resposta. Afinal, a denúncia é um ato pelo qual um Estado comunica aos demais que o tratado não vale mais para si. É sim ato unilateral. No entanto, o tratado continuará a ter validade para todos os demais pactuantes e nada tem relação com a caducidade de suas normas. Não considerem a assertiva 2 em sua resposta final. Vamos verificar agora a assertiva 3. Os tratados internacionais somente podem ser firmados pelos Estados, não se admitindo a participação de outros sujeitos. A assertiva 3 está errada, meus amigos, pois os Estados, as organizações internacionais e intergovernamentais e a Santa Sé podem celebrar tratados internacionais, e não somente os Estados. Assim, desconsidere a assertiva 3 em sua resposta final. Verifiquemos agora a assertiva 4. Os tratados internacionais, devidamente incorporados ao direito brasileiro, submetem-se ao controle abstrato de constitucionalidade, por força da natureza jurídica das suas normas. A assertiva 4, meus amigos, está correta e deve ser considerada em sua resposta final. Vamos analisar a assertiva 5. As convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovadas apenas por maioria simples em cada casa do Congresso Nacional Brasileiro não adquirem vigência normativa própria dos tratados. A assertiva 5, meus amigos, está errada. Afinal, tratados internacionais nessa configuração detêm normatividade no cenário jurídico brasileiro. Assim, verificamos que estão corretas as assertivas 1 e 4. Vamos verificar qual das alternativas se mostra adaptada a essa realidade? Alternativa D. Apenas as assertivas 1 e 4 estão corretas. Assim, meus amigos, terminamos mais um programa Prova Final. E eu espero que as informações que trouxe aqui tenham sido úteis para a sua cognição acerca do tema. Antes de me despedir, deixe os meus contatos. Se desejarem, poderão me seguir no Twitter, @EmersonMalheiro. Ou então, me adicionar no Facebook, Emerson Malheiro, perfil 4. Será uma enorme satisfação ter a sua amizade também no plano virtual. Desejo a cada um de vocês muito sucesso. Um forte abraço. Contem sempre comigo.